Anti-Designers, eu sou Ivan Mizanzuki e você está vendo o Anti-Review número 4. Hoje a gente vai falar um pouquinho, a gente não, né? Só eu, porque eu tô sozinho. Hoje eu vou falar sobre um autor que a gente citou rapidinho ali no Anticast 63, que é um escritor aqui de Curitiba. Ele na verdade nasceu em São Paulo, mas morou a maior parte da sua vida aqui em Curitiba e montou toda a sua obra aqui. E é o Valêncio Xavier, né? A gente falou sobre modernismo brasileiro e falou sobre os concretistas e sobre como o Décio Pinhatari tinha gostado do trabalho do Valêncio. E eu consigo entender porque ele gostou. O Valêncio Xavier, ele, na sua obra literária, ele era conhecido por fazer colagens com imagens e texto. Então, como algumas imagens aí que a gente vai estar passando durante o vídeo, que vocês podem ver. Essas colagens que ele fazia, diferente dos concretistas, não era simplesmente ilustrativa ou que tinha alguma questão de poesia, não, era bem diferente. Você vai ver, o próprio fato do Valêncio estar em Curitiba e não estar em São Paulo quando está escrevendo, já é um fato interessante, pois mostra que ele meio que criou o seu próprio estilo, pelo menos é a minha opinião, né? Eu acredito que não tem algum autor brasileiro que fez as mesmas coisas que ele fez. Eu diria até que não tem nenhum brasileiro, não tem nenhum escritor fora do país que fez a mesma coisa. A gente encontra descendentes dele aqui no Brasil, como por exemplo Joca Terron ou a Lucy Colin, o próprio Lourenço Mutarelli. O Lourenço Mutarelli é um autor que sempre fala nas suas palestras que considerava o Valêncio Xavier o maior escritor brasileiro que já existiu. E considerava porque ele faleceu, né? O Valêncio Xavier faleceu em 2008 com 75 anos de idade. Então, só para vocês saberem, ele era jornalista, cineasta e, bom, e obviamente escritor, né? Ele aqui em Curitiba ele foi o fundador da Cinemateca e do arquivo de cinema da Cinemateca aqui de Curitiba mesmo. E, bom, ele tem algumas obras que são bem famosas assim nessa questão de colagem que eu já falei para vocês, sendo que a mais famosa dele é esse livro aqui, O Mês da Gripe e Outros Livros, de Valêncio Xavier. O Mês da Gripe seria a sua novela mais famosa, novela porque é uma narrativa curta, né? Mas também não é tão curta quanto um conto, então ela tem umas 100 páginas mais ou menos, e esses outros livros que compõem essa coleção são bem bacanas, que é Maciste no Inferno, o Minotauro, enfim, são coisas bem interessantes. Esse Minotauro, inclusive, é uma história fantástica que eu vou achar aqui para vocês, se vocês derem uma olhada. As páginas têm essas numerações e textos aqui embaixo. Essas páginas e numerações aqui que eu estou mostrando para vocês, não dá para dizer exatamente o que são. Elas não, porque os números não estão em ordem certa, né? Ordem numeral. Aqui, por exemplo, tem o número 30 e o número 15. Aqui é o número 28 e 27, muda a página, 8 e 12. O que dá para entender é que é o personagem andando, a história é que o personagem está num hotel e está tudo escuro e ele está andando pelos corredores do hotel tentando se achar como um minotauro no labirinto, né? E daí ele vai passando assim e vai encontrando esses números, só que você não sabe direito se isso aqui realmente são os números dos quartos, por exemplo. O conto é dado para você com uma puta ponta solta e você não sabe como juntar tudo. Então isso que é muito legal, é um desafio muito bom. E tem esse outro livro aqui também chamado Mistérios, 3 Mistérios mais o Mistério da Porta Aberta. Está aqui nesse conto também, é um dos meus livros prediletos do Valêncio Xavier. E, obviamente, O Mês da Gripe, né? O Mês da Gripe é o mais famoso dele, o Mês da Gripe escrito num português arcaico de 1918, que é o ano que a história se passa, mais precisamente no mês de outubro de 1918, que seria o mês que teve uma crise de gripe espanhola aqui em Curitiba, e matou muita gente, né? Não apenas em Curitiba, mas no mundo inteiro. A narrativa, como vocês estão vendo em algumas imagens aí que a gente passa, ela sempre é composta por imagens e texto. E o interessante é que as imagens elas não são ilustrativas, as imagens elas servem para montar uma narrativa que vai por fora dos personagens. Porque você tem ali basicamente 3 núcleos que vão passando, núcleos narrativos, né? O primeiro núcleo é de um personagem que você vê que está andando por aí, assim, enquanto está todo mundo dentro de casa, ele está andando pelas ruas.
tá todo mundo recluso em casa por causa da gripe, né? E esse personagem fica andando pelas ruas de Curitiba. Um segundo núcleo de personagem que daí é uma mulher, você percebe que é uma mulher falando sobre uma vizinha que ela teve. E daí o terceiro núcleo é a gripe e como que está a cidade. Só que a gripe e a cidade e como a cidade está vivendo todo esse momento de enfermidade é contado através de notícias de jornal, é contado através de, sei lá, cartões postais. É bem interessante nesse sentido porque você vai ver que novamente, essas imagens elas vão se compondo de maneira que você não consegue entender o espectro inteiro da história sem essas imagens. Então, de uma maneira, de novo, não é ilustração, não é história em quadrinhos, não é livro ilustrado. O que é isso? É uma literatura única, assim. Então, realmente vale muito a pena. A má notícia para vocês é que o mês da gripe está esgotado. Companhia das Letras, pelo amor de Deus, reedita esse livro. A última edição deles foi de 98. Precisa muito refazer isso. A boa notícia é que vocês não é um livro tão difícil de encontrar em bibliotecas, seja de universidades ou seja de bibliotecas públicas, então deem uma olhada, procurem. Eu não recomendo procurar em sebo, porque em sebo você vai encontrar uma cópia desse livro por R$200, 150, tá bem complicado. De qualquer forma, caso você queira conhecer a obra do Valente Xavier, pelo menos tem um gostinho, tem 2 livros dele que ainda estão à venda, inclusive estão na Livraria Cultura, eu vou deixar o link aí na postagem para vocês darem uma olhada. Um deles é o Menino Morrendo, Minha Mãe Mentido, alguma coisa assim, eu não lembro, dei uma olhada no link ali depois. É um livro de capa preta e vermelha. E tem esse aqui que eu tenho em minhas mãos, que é Remembranças de Menina de Rua Morta Nua e Outros Livros, Valente Xavier, editado pela Companhia das Letras também. Lembrando, por que tudo é da Companhia das Letras? A Companhia das Letras foi a responsável por reeditar as obras do Valente Xavier e nisso a gente tem que agradecer ela muito. E foi feito isso pelo contato que o Décio Pinhatari, que faleceu ano passado, em 2012, fez a Companhia das Letras, depois de ter conhecido o trabalho do Valente Xavier, né? Então, muito legal. E por favor, Companhia das Letras, reedite o mês da gripe, né? De qualquer forma, esse livro que eu tô aqui na minha mão também é muito bacana, Remembranças de Menina de Rua Morta Nua e Outros Livros. A grafia, o uso de tipografia, para o designer gráfico é muito legal esse livro. Qualquer livro do Valente Xavier, porque a maneira como ele usa tipografia, a maneira como ele usa recortes, a maneira como ele usa imagens, a maneira como ele diagrama as páginas, tudo é muito interessante. Então você tem algumas páginas assim, como essas, sabe, que são, você só vê recortes assim, você não sabe o que são exatamente isso, você vê fotos, é muito legal, é muito bacana. Tem inclusive um conto aqui, deixa eu pegar o nome certinho, o famoso texto Macau, né? Um texto em imagens de Valente Xavier, fotos de Cláudia Suemi Hamasaki, Valente Xavier e outras fontes, né? É um conto é um conto que se passa apenas em fotografias, né? Então, você não tem nenhum texto ali, além dos textos de introdução, você tem alguma citação aqui no início e depois é só fotografia. E você tem que meio que montar essa narrativa na sua cabeça, como que essas imagens se relacionam entre si. Eu acho que esse é um dos melhores exercícios de criatividade que um designer ou qualquer outra pessoa que trabalha com criação pode ter. Porque veja, eu sempre gostava de... Eu quando era estudante, e até hoje faço isso, e eu sempre recomendo isso para os meus alunos, de, por exemplo, pegar um CD e tentar pegar as faixas das músicas e tentar ver como é que os capítulos se relacionam, como que as faixas das músicas funcionariam como capítulos de uma grande história, né, vamos dizer assim, e como que você montaria essa narrativa, como que você juntaria tudo isso. Isso é um grande exercício de criatividade que eu acho muito legal, e o Valente Xavier propõe isso pra gente através de fotografias para se montar um conto. Então, eu acho muito interessante. Corram atrás de Valente Xavier, não deixem esse cara ser esquecido, porque é um dos grandes tesouros que a literatura brasileira tem. E é isso, né? Espero que tenham gostado e até o próximo Anti Review.